Pronto. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos Olá, a mais um encontro nosso aqui de Direito Internacional e Previdenciário. coisa boa, né? Ter esse encontro aqui uma vez por mês, um bate-papo Sim, descontraído de assuntos tão importantes. E é um prazer com estar aqui certeza. com a doutora Ana, especialista em nacionalidade, direito imigratório. É sempre um encontro Prazer é muito todo rico. meu. Prazer é todo meu em conversar contigo, doutora Tônia, advogada previdenciária, assim, de excelência. E a gente vai trazer aqui um tema hoje que, né, Tônia, a gente decidiu falar um pouco mais específico do advogado que atua no Brasil, é inscrito na ordem, né, no Brasil e Sim, gostaria de atuar em Portugal, porque tem muitos advogados que não sabem dessa possibilidade. exatamente. E o quanto é diferente, né, Ana, esse aspecto contributivo, né? Mas a gente vai Sim, falar sobre isso. sim, a gente vai chegar lá, né? Mas primeiramente a gente vai conversar um pouquinho, né, da atuação, como que esse advogado brasileiro, então, né, pode atuar em Portugal, se ele já pode Isso, começar a atuar em Portugal estando no Brasil, né? Isso são exatamente. perguntas que surgem, né, Tônia, que é sempre bom a gente esclarecer, trazer a informação concreta para que esses dados sejam, então, esclarecidos. Primeiramente, é Isso, importante falar que, para atuar em Portugal, o advogado ele precisa estar inscrito na ordem portuguesa. Eu, como um perfeito. advogado brasileiro, não posso, por exemplo, atuar fazendo uma nacionalidade portuguesa se eu não estou inscrito na ordem aqui de Portugal. Uhum. Eu só tenho a Sim, OAB, isso. eu não posso advogar em outro país, eu só estou habilitado a advogar no Brasil. Né? Então, o primeiro Perfeito. aspecto, acho que é importante a gente trazer seria esse, né? Em segundo ponto, é que existe um acordo entre as ordens, o que facilita aí essa inscrição Maravilhoso. do advogado, né, brasileiro em Portugal, assim como, né, de reciprocidade, o advogado português no Brasil. Então, uma das Exato. coisas que mais perguntam, né, Tônia, é se tem outra prova. Exatamente. Se tem alguma outra habilitação, né? Uma validação Isso. do diploma, como funciona essa migração? Isso. Então, para inscrição na ordem, é basicamente um processo administrativo, né? Se eu já fiz a minha prova da ordem no Brasil, eu já estou habilitado, inscrito na OAB, né, regularmente, tenho todo o meu processo, né, já realizado no Brasil, eu vou fazer esse procedimento administrativo aqui em Portugal. Vou trazer toda essa documentação, todo esse processo que foi feito junto à ordem, esse documento tem que vir emitido pela ordem, apostilado, enfim, existem um monte de requisitos, mas basicamente, resumindo, é um processo administrativo. Tá? Sim. Agora, uma Essa coisa a importante é. Oi? questão do apostilamento, né? Isso é importante também. Engraçado como a todo momento a gente vai esbarrando não só em termos, né, Uhum. recíproco, tanto o previdenciário como o próprio Sim. internacional tem essas terminologias. Né? O apostilamento também é um custo que precisa estar embutido no seu planejamento. Que Com certeza. nossos encontros sempre giram em torno de planejamento, né? Não, sempre, né? Até porque você querer atuar em outro país, ou Exato. você querer residir, né? Mudar de É. país, mudar a sua atuação profissional, requer um planejamento. E dentro desse planejamento também vai entrar os custos, por exemplo, da emissão desse processo junto à ordem, que não é gratuito. Se eu não me Perfeito. engano, foi em torno de R$ 150, eu não me recordo mais, mas foi mais ou menos nessa faixa. Mas a apostila de AIA, que é o que dá reconhecimento, validade, né? Um documento internacional aqui em Portugal, dentro, né, dos países que fazem parte da Convenção de Haia, que não são todos, mas o Brasil faz, então é preciso fazer o apostilamento de todos os documentos para que eles tenham validade aqui no território português, assim como se for um documento português no Brasil, ele também vai ter que ter a apostila de Haia para ter validade fora daqui ou em qualquer outro país, né, que assinou a convenção, né, Tony? Então é importante ter esses Isso. custos em mente. Além disso, custos com
a inscrição, né? Que só de inscrição na ordem são 600 euros. Fora, né, os pagamentos da ordem, que também tem um pagamento anual, né? Você pode pagar mensal ou anual. Tá? Certamente que o semestral tem um desconto, um percentual de desconto, o anual tem um percentual de desconto um pouco maior. Tá? Como a ordem aqui, né? Da OAB mesmo. Uhum. Sim, sim. E da mesma forma, são valores que vão aumentando ao longo dos anos, né? Você começa com uma base, assim como, por exemplo, muitas seccionais, né? Muitas ordens tem a questão do jovem advogado, por exemplo, então dão 50% de desconto, né? Ali no primeiro ano, depois esse desconto vai sendo reduzido até que o advogado no quinto ano ali está pagando o integral. Né? Exato. Acho que no Rio de Janeiro não tem essa questão do jovem advogado, agora tem? Tinha sim. Tem sim. Tem. Tá. É bem compreensível, né? Bem compreensível. Isso remete até um pouquinho ao que a gente vai falar, né? De certa forma, o escalão. Com certeza. Com certeza. A gente vai entrar ainda na questão contributiva da aposentadoria, que é diferente, né? Do Brasil para Portugal, mudam algumas coisas. Então, basicamente, esse processo é administrativo. Se você não tem residência em Portugal, não tem, por exemplo, não é um nacional português e reside aqui legalmente e tal, você não vai poder dar entrada no seu pedido. Você vai precisar de um outro advogado regularmente inscrito, habilitado em Portugal, que já tenha autorização de residência, né, que esteja legal aqui no país, para fazer uma domiciliação sua, advogado brasileiro, aqui em Portugal. Então, o que significa essa domiciliação? Sim. Esse advogado ele vai ficar responsável por fazer a sua inscrição e receber todas as correspondências relativas, né, à ordem. Você vai ficar com o endereço do escritório desse advogado, registrado na ordem, perante a ordem portuguesa. Perfeito. Tá? Isso também gera um custo. Por quê? Porque quando você contrata um advogado para te domiciliar, você também vai estar pagando honorários a esse advogado. Então, tudo isso tem que entrar no seu planejamento. Sim. E esses custos variam, né? Como a gente aqui, diferente do Brasil, que existe uma tabela mínima fornecida pela ordem, aqui a gente não tem uma tabela de serviços. Em relação a honorários, é bem livre, então. Tá? E aí isso pode ser papo para um outro dia, falar sobre a questão de honorários e etc. Mas a questão aqui, o nosso foco hoje não é esse, mas era fazer um breve relato de como que funciona essa inscrição. Então, resumindo, é uma inscrição meramente administrativa, tem que se levar em conta os custos envolvidos, né, nessa inscrição, e que, se você está no Brasil, você vai precisar de um advogado para dar o domicílio para você se inscrever na ordem, até que você esteja aqui, se regularize e possa transferir desse domicílio profissional para o seu nome. Tá? Então, resumindo, seria isso. Sim. Muito interessante, né? E é importante, isso é uma outra coisa. Poxa, demora, não demora. E aí a gente entra novamente naquela questão. Se não der entrada, o tempo vai passar de toda forma, né? Sim, sim. Assim, a gente não tem uma média, assim. Tem horas que as inscrições saem rápidas, tem horas que demoram. Depende também da onde você está fazendo a entrada. Se é Lisboa, se é Porto, porque existem também algumas ordens que não é única no país, então você tem a ordem de Lisboa, do Porto, Évora, né? Então, dependendo de onde você der entrada. A minha inscrição, na época, levou cerca de 15 dias até a emissão do número ótimo, a habilitação. Né? Muito rápido. Mas soube de colegas que estavam há 5, 6 meses esperando. Entendi. Então, você vê que não tem, assim, um padrão, né? Depende do local que você está fazendo, né? Lisboa normalmente costuma sair rápido, mas ultimamente, às vezes varia, né? Às vezes está muito rápido, esses 15, 20 dias. Tem horas que passa para ser um mês, então também oscila um pouquinho. Oscila, perfeito. Sim.
Exatamente. Mas então, e a questão da contribuição? Sim, vamos falar um pouco sobre o previdenciário aqui, especificamente para o advogado, né? Bom, como é que funciona? No Brasil, a gente vai falar daqui a pouquinho, você, né, que é expert aí na questão previdenciária brasileira, vai falar mais profundamente sobre o tema, mas aqui não é de forma contributiva como no Brasil a gente contribui no INSS, né? Que a gente é um segurado obrigatório, né? A gente está trabalhando, a gente tem Exatamente. que contribuir. Isso a Sim. gente vai Tem aquele conversar. dever, né? Literalmente Isso, de contribuir. Apesar de, na prática, ser ainda uma lenda urbana entre colegas. Não raras sim, às sim, vezes ouvimos, ah, não, será que vale a pena? Vale a pena? E aí essa expressão é muito disruptiva, né? Porque na realidade o advogado ele é um contribuinte individual, autônomo, ele não tem a opção de contribuir, ele tem o dever de contribuição. dever, sim. Então, e também a questão da própria base de cálculo. Assim como não é uma opção, não é uma opção a base, que deve ser Sim. justamente a sua remuneração. Mas vamos lá. Mas Vamos vamos lá. lá. E isso é Isso. importante você ter tocado nesse assunto, Tônia, porque aqui a gente não contribui em cima da base que a gente recebe. Por quê? Uhum. No Brasil, por exemplo, a gente tem a Caixa de Previdência dos Advogados, que é facultativa, como se fosse uma previdência privada, certo? É uma Uhum. previdência privada, É. né? Não é como se fosse, é uma previdência privada, que o advogado opta ou não em contribuir para ela, mas ele fica vinculado ao INSS. Né? Isso. Isso eu estou falando do advogado que não, né, não é funcionário público, aí já vai ter regime próprio e outras Perfeito. coisas, É. né? Falando no panorama geral aqui. Porque a gente tem N situações que o advogado pode estar trabalhando. Mas vamos falar do advogado autônomo, enfim, né? Vamos fazer assim um panorama geral. Perfeito o link. Né? Isso. Então, ele vai contribuir no Brasil em cima do que ele recebe. Aqui é diferente. A gente tem isenção do pagamento para a segurança social, que é Isenção. paralelamente ao Isso. INSS, ok? Isso se o advogado abrir a atividade dele com o código 6010. Ele abriu o código 6010, já existe um entendimento, né, de que ele está isento da segurança social, tá bom? Então, a gente precisa entender que Isso se seria o inscrever na ordem, estabelecimento. Sim, o sim, né? código. Abrir atividade como advogado em Portugal, eu tenho que me inscrever no 6010. E eu falei até um termo errado, não é isento, a gente está excluído do regime de trabalho independente junto ao Segurança Social, tá? Até peço desculpas e corrigindo já aqui Sim. a tempo. Né? Então, Código 6010, exclusão do pagamento ali da Segurança Social. Obrigatoriamente, Uhum. o advogado em Portugal precisa contribuir para a Caixa de Previdência. Então, aqui inverte o papel. Aqui a gente obrigatoriamente tem que pagar para a segurança privada, que é a Caixa dos Advogados e Solicitadores. Tá? Que aqui é a mesma ordem, né? Advogados e solicitadores. Que depois a gente pode falar um pouquinho da diferença, mas basicamente, né, os solicitadores eles não podem fazer alguns atos que o advogado pode fazer, mas a faculdade, a base é a mesma, tá? Mas isso a gente, pode ser assunto para outro dia. Perfeito. Perfeito. Bom, então, me inscrevi no 6010, estou excluída do regime da Segurança Social automaticamente e vou pagar o CEPAS, que é a Caixa de Previdência, Uhum. os advogados e solicitadores, tá? Lembrando que o advogado ele também pode exercer outras funções, que não só as Isso. que estão delimitadas ali no Código 6010. Então, se ele se inscrever num outro código, ele não vai estar excluído automaticamente do pagamento da segurança social. Então, se esse advogado, por exemplo, dá aula, Uhum. esse advogado presta outros serviços, e ele tem que se inscrever, né, tem que fazer a abertura de atividade num outro código,
E esse código, então, ele não vai estar excluído do pagamento da Segurança Social, ok? Sim. Então, só para deixar claro aqui, só a atividade de advocacia do 6010 está excluída automaticamente da Segurança Social, do pagamento, né, à Segurança Social. Bom, então, resumindo, seria Interessante. isso. Esse ponto é bem interessante, porque de alguma forma me remete até uma atividade em paralelo, no caso aqui do Brasil, né? Uma pessoa que tem dupla função, ou que não chegou no teto da Previdência e que ela vai ter um desconto também naquela outra função, né? Por assim dizer. Sim. Fazendo um comparativo bem a grosso modo. Sim, sim. E aqui também, por exemplo, o advogado, ele tem uma atividade aberta com outro código. E também, sei lá, ele é contratado com um contrato de trabalho que é o empregador que vai recolher. Também, da mesma forma, vai existir essas questões, tá? Que você citou agora. Sim. Então, são situações a serem analisadas caso a caso. A gente daqui está dando uma pincelada no panorama geral, que é o advogado autônomo que vai abrir uma atividade em Portugal e ele se inscreve no 6010, ele está automaticamente incluído ali para os efeitos da segurança social, tá? E aí ele entra no pagamento do CEPAS, né? Se inscreveu na ordem, vai pagar o CEPAS. É linkado. Ah, bonito, né? Sim. Isso, ninguém escapa. Tá? E aí a gente tem escalões de pagamento. Da mesma forma que acontece para a mensalidade da ordem, acontece no escalão do CEPAS. Tá? Então, basicamente, a gente tem 5 escalões, que são os obrigatórios. Agora, no final, eu explico que tem outros escalões que a gente pode estar aumentando aí as contribuições. Bom, primeiro escalão... E até o infinito, né? Nunca vai ser para o advogado brasileiro que se inscreveu na ordem. Por quê? Porque o primeiro escalão é para os advogados estatutários. Porque aqui, a gente também... né, na faculdade de Direito, o que acontece aqui em Portugal? A gente, no Brasil, normalmente faz o quê? Os estágios durante a faculdade, né? Faz aquelas práticas... As horas, né? Complementares, aquela história. Enfim, concomitante. Né? Então, a gente já sai da faculdade habilitado a fazer a prova da ordem e ponto, passou, vamos trabalhar, é isso. Certo, né? isso. Aqui não. Aqui, obrigatoriamente, você, quando sai da faculdade, tem que estagiar num escritório, ter um advogado responsável por você, para depois você fazer a prova. Enfim, tem um curso, tem muitos trâmites após a formação. Tá? Então, esse estágio, você não faz estágio nenhum durante a faculdade, você vai fazer depois, durante esse período. E aí, nesse período, você entra no primeiro escalão. Tá? Então, um advogado que vem do Brasil, já, né, passado na ordem, fez a inscrição, ele já vai automaticamente para o segundo escalão. Então, o advogado brasileiro que começa a pagar em 2023, ele já vai entrar pagando mensalmente R$ 66,90 euros. Nossa, 98 centavos, perdão. Tá? Então, 66,98 é o pagamento mensal. Depois, no segundo ano, a gente vai passar a pagar €100,48. No quarto escalão, já no terceiro ano. Não vale nem dizer aquela máxima, né? Quem converte não se diverte, porque esse tipo de assunto aqui né? 133,97 e o último escalão, com o valor de 2023, 267,94. Então, vamos fazer um panorama assim, que o salário mínimo é 750, né? E você tem que pagar 267 euros de CEPAS, né? Não é um valor fácil de ser pago, porque consome grande parte da renda. Segunda questão a ser analisada aqui é que você, independente do quanto você ganhe, você pode ganhar lá 700 euros por mês, 750 euros por mês. Se tiver no quinto escalão, você vai pagar 267 euros. Então, isso também é uma questão que, quando a gente for conversar, os seus honorários têm que ser pensados também em cima dos valores que você tem que pagar. Exato. Porque isso faz parte do custo do escritório. Sim.
Isso é muito interessante chamar atenção, realmente, porque cada um tem ali a sua vivência, né? De escalão, de tempo em Portugal, de chegada, e, consequentemente, esse repasse tem que ser observado na fixação dos honorários, que, por sua vez, não existe uma tabela. Então, eu imagino a dificuldade desse assunto por aí. Sim. Né? Sim, Ou de certeza. padronizar, ou de tentar tornar o acesso à profissão sem aquela diferença. Sim. Então, só para chamar atenção aqui e fechar um pouco o assunto Portugal, para a gente falar um pouquinho da contribuição do Brasil, né? Aqui em Portugal, a gente contribui nos escalões, independente do quanto você receba de remuneração, tá? Então, se você ganha muito, você vai pagar 267. Se ganha pouco, você vai pagar 267. Então, é isso que tem que ter em mente, tá? Existem outros escalões que você pode optar a pagar. Então, tem o sexto, o sétimo, se eu não me engano, são 26 escalões, 25, não lembro agora. Então, você pode optar. Eu estou ganhando muito, muito bem, montei uma sociedade, enfim, posso pagar mais para lá na frente ter esse retorno, entre aspas, né? Dependendo dos casos, dependendo do quanto o advogado receba, tem muita gente. Isso é uma discussão que tem tido muito aqui de ter a opção ou não do advogado ficar no CEPAS e pagar, ou ir para a Segurança Social e não pagar mais o CEPAS e pagar só sobre o que recebe, né? Tá. Dependendo de quando você receba, talvez você vá pagar até mais do que você pagaria no CEPAS, né? Certo. Então, assim, tem que pensar em tudo. Outra questão é que o CEPAS, basicamente, é para aposentadoria. A gente não tem muitos benefícios. Então, assim, é um auxílio-doença, né? Maternidade, etc. São valores muito uma baixos. Grande diferença, então. Sim. Quando acontece alguma coisa, tá? Também na Segurança Social são valores baixíssimos, né? Porque sempre em cima do indexante de apoios sociais, o IAS, que a gente já conversou uma vez lá na nossa live no Instagram, né, Tônia? Então, assim, da mesma forma, as pensões aqui, que são as reformas, né? Desculpa, as reformas aqui, que são as aposentadorias, normalmente não atingem, né, o salário mínimo, que não é obrigatório você receber na sua reforma um salário mínimo. Isso é uma outra coisa que é importante a gente tomar atenção, né? Relembrar, é verdade, então, sim. Do quanto você contribuiu, do tempo que você contribuiu, do quanto você contribuiu, tá? E aí fazer os cálculos em cima disso para pensar, né, no seu futuro. E aí avaliar, caso a caso, se é interessante, por exemplo, contribuir voluntariamente em segurança social, ou seria melhor, talvez, eu fazer um seguro, né, ou pagar uma previdência privada à parte, né? Enfim, N situações que vai depender interessante, do que né? Isso. Muito interessante como essa pegada de planejamento previdenciário está em todo lugar, né? Realmente, sim, você mesma falando sobre a CEPAS ou a Segurança Social, entender o que compensa, o que não compensa, isso cai justamente na ideia do retorno ao investimento, né? Obviamente, sim, considerando expectativa de vida, considerando que a idade aí também é puxada, né? Puxada. Sim, sim. A idade então, puxada, exatamente. Agora, uma questão também as pessoas às vezes reclamam de estar pagando compulsoriamente esse valor, mas será que se não tivesse que pagar esse valor, ela estaria pagando outra coisa para pensar lá no futuro? Né? As pessoas pensam muito no agora. É verdade, verdade. Interessante, Ana. E a gente falando sobre isso, né? Sobre as diferenças, a questão do salário mínimo, da não observância, retoma a ideia do planejamento, mas faz lembrar também que o advogado aqui é diferente, né? Nós temos a situação dele estar atrelado à sua remuneração, em regra, à sua remuneração. Então, como pincelamos no início, o segurado advogado, né? Ele é um segurado obrigatório. Ele recebe atividade, ele presta atividade remunerada, recebe por isso e, consequentemente, está atrelado
ao dever de contribuir, né? Então, não é uma opção como segurado facultativo, que a figura, vale sempre falar, o facultativo é um parente próximo, mas que é muito diferente, né? Aquela pessoa que, por um ato de vontade, manifesta o desejo de aderir ao sistema público, né? Ao sistema previdenciário. Sim, é como acontece, como eu citei na questão, o advogado contribui para a CEPAS obrigatoriamente, está excluído, mas eu quero contribuir voluntariamente para a Segurança Social, como se fosse um facultativo. Exatamente, exatamente, isso. E aí, dentro disso, bom, é importante falar e dar ênfase à remuneração, né? Então, diferentemente do facultativo, que escolhe a sua base de cálculo contributiva, ele fica ali naquele, esse mês eu quero contribuir com um salário mínimo. No mês que vem eu quero contribuir, porque surgiu um dinheiro aqui, enfim, com uma base mais alta. Esse é o facultativo. Diferentemente, o segurado obrigatório contribuinte individual, onde ele precisa, de alguma forma, seja pela alíquota, e aí agora já até entrando nas formas de contribuição, que é uma pergunta que sempre aparece, como que é, né, essa alíquota? Em regra, nós temos 2 códigos, que é o código de 20%, um código padrão, justamente no caso do advogado é o código 1007, 1007, que está atrelado à sua remuneração. Então, não é opcional. De novo, a tal da lenda urbana a gente desmistifica aqui. 20% da remuneração. E não é baixo. A gente estava aqui falando sobre valor de escalão também, né? Claro que em outra proporção, mensal e tudo, mas quando se olha para a contribuição do autônomo propriamente dito, 20% da remuneração, fora todos os adicionais que a gente sabe que tem, IR e afins, 20% é um valor muito expressivo. E aí, diante disso, dessa questão do expressivo, surgiu um código, que é chamado de código simplificado, que tomou um certo lugar, né? Que justamente a figura não de baixa renda, que isso é importante deixar claro. No caso do autônomo, o código de 11% não está atrelado à figura de baixa renda. Está atrelado à possibilidade de aderir ao sistema com uma alíquota reduzida, até como um incentivo. Então, a gente está aqui falando sobre opção, né? Eu vou aderir ou não ao sistema. Então, essa alíquota ela veio com foco em dar luz às pessoas que estavam na informalidade, que por vezes, por desconhecimento, não participavam do sistema, mas que por hora eles têm o dever, eles têm o dever de contribuir por estarem prestando atividade. Então, essa alíquota de 11%, vale a pena só para fechar e eu não esquecer, está vinculada ao salário mínimo. Então, por mais que estamos frisando aqui da remuneração, mas esse código específico, ele é atrelado ao salário mínimo. Não por ser baixa renda, mas por ser uma possibilidade de pessoas que não prestam serviços à PJ, né, a pessoa jurídica, façam parte, tenham condições de fazer parte do sistema previdenciário. Sim. E lembrando aqui, né, que o sistema previdenciário tem a questão, é um seguro, não é só a questão da aposentadoria, mas tudo que aconteça na sua vida, você está resguardado, né? Um auxílio-doença, uma maternidade, né? Enfim, questões que acontecem na nossa vida e que muitas vezes a gente não espera, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E às vezes as pessoas falam, eu vou pagar a segurança social e acabam, né, sonegando e não pagando, pensando só na aposentadoria, porque valeria mais a pena pagar uma outra, né, juntar o dinheiro de outra forma, mas existe, primeiro, a obrigatoriedade legal de se fazer essa contribuição, não é? E pensar também nessas outras questões envolvidas. E só para a gente linkar aqui, né, por exemplo, o autônomo que contribui para a segurança social, tá? Então, digamos que o advogado também está inscrito num outro código. Como é que vai ser feito esse repasse, tá? Só para a gente linkar aqui, que me veio bem, tá? Como é que faz? A declaração vai ser trimestral
em cima da base do que você recebeu. Então, nos últimos 3 meses, digamos que eu recebi mensalmente R$ 1.000 e deu R$ 3.000 ali somando os últimos 3 meses. Isso. É isso que vai servir de base para eu pagar os próximos 3 meses. Tá? Os últimos Sim. 3 meses vai servir como base para eu pagar os próximos. Então, digamos que eu tive ali, emiti recibos verdes e foi R$ 1.000 por mês. Né? Vamos botar aqui valores iguais para a gente não confundir muita cabeça com os cálculos, né? Sim. Então, eu vou precisar ver que desses 3.000, eu vou ter que tirar 70%, tá? Que seria a base para o cálculo. Então, dá 2.100, né? Enfim, 2.100 euros. Em cima desses 2.100 é que eu vou lançar a alíquota de 21,4%, tá? Que é uma alíquota aqui geral, alíquotas, mas a alíquota aqui base para o autônomo, 21,4%. Então, já é acima dos 20% que você falou daí do Brasil. Então, perceba, Exato. né? Eu tenho que também fazer esse link. E aí, se eu pegar esses 2.100, botar essa base aí de 21,4, vou dividir por 3 meses, porque depois eu vou ter que pagar os próximos 3 meses em cima dessa base. Então, eu teria que pagar aí... Agora, não sei fazer o cálculo, tem que ver aqui rapidamente, que eu fui dar o exemplo, mas não fiz os cálculos antes, né? Não veio na mente agora, não é? Então, vamos lá. Exatamente, são insights, né? A gente vai aqui conversando e vai surgindo. As coisas vão surgindo quando a gente está conversando, né? Exatamente. Vamos lá. A base, então, fica... É isso mesmo. 2.100 vezes 21,4% divididos por 3. Teria que pagar aí em torno de 150 euros, 149,80 de euros nos próximos 3 meses. Aí, e as declarações aqui ocorrem trimestrais, 31 de janeiro, abril, tá? Então, Perfeito. a cada 3 meses se faz esse cálculo em cima do que você emitiu de recibos, tá certo? Sim. Claro que dentro da segurança social, da mesma forma, né, que você bem colocou, da questão dos 11% em cima do salário mínimo, né? Isso. O que acontece? Eu não tive faturação, ou a faturação foi muito baixa, existe um limite ali, existe o pagamento mínimo de 20 euros. Então, você não tem como não pagar nada, tá? Pagamento mínimo é de 20 euros. Mas lembrando que quanto menos eu contribuir, menos eu vou receber lá na frente também, porque vai influenciar o quê? Na média. Isso, exato. E isso é um ponto, mais uma vez, que a gente, nesse bate e volta, também tem uma repercussão na escolha, que nesse caso não deixa de ser uma escolha, na alíquota de 11%. Por quê? O código é o código 1163, é um código simplificado, que nesse caso em específico é 11% do salário mínimo, tá? Então, alíquotas de códigos simplificados, elas normalmente dão origem à aposentadoria por idade. Sim. Então, nesse caso, isso é uma observação muito importante, que inclusive puxa o gatilho, eu sei que foge até um pouquinho do assunto, mas do MEI, né? Que é uma pergunta muito frequente. Que maravilha, contribuir com 5%, que bom, poxa. Mas é importante ter essa visão de que o MEI e uma contribuição reduzida, elas não dão direito ou não valem, né, para uma aposentadoria por tempo de contribuição. E isso inclui também a visão das regras de transição, claro, porque hoje a gente nem tem mais a aposentadoria, né, a extinta aí, a aposentadoria por tempo, e sim regras transitórias de tempo de contribuição. Mas é importante salientar, porque é todo um jogo, né? E esse jogo tem que ter uma visão estratégica. De novo, sempre. A ideia do planejamento, entendendo que aquela contribuição ela pode sim ser muito bem utilizada. O código de 11% não está vinculado ao que se ganha, então você pode ter um faturamento alto e optar pela alíquota de 11%, sabendo que tivemos a reforma da Previdência, né? Então, é todo um jogo aí estratégico relativo à contribuição.
Sim. Só também abrir um parênteses aqui rapidinho, que você linkou, Sim. falou do MEI, o advogado não pode ser MEI no Brasil, tá? Só para, Uhum, né, exatamente. gente Não, lembrar esse total. detalhe, Sim, tá? já que a gente está falando de advogado, com certeza, é bom Isso. frisar isso. Só deixar claro, porque às vezes os próprios advogados também não É, sabem essa informação, então é melhor a gente deixar claro aqui, não pode fazer MEI, tá, gente? sim, sim, exatamente. E aí, Empresário diante dessa individual. questão da alíquota reduzida, Tônia, poxa, então eu fiz uma contribuição aqui, 11%, e mais para frente eu quero que ela contabilize para aposentadoria por tempo, ou quero que ela contabilize para contagem recíproca. Isso é muito importante também. O que é isso? Contagem recíproca é a possibilidade de levar um tempo daqui para lá, para cá, para lá. Então, entre os entes. Então, sim, pode haver essa complementação. Tá? Então, pode haver essa complementação de 11 para 20, para que ela tenha uma Seja validade ali para considerada. aquele benefício. Exatamente, exatamente. E Perfeito. aí tá, tudo bem. Então falamos do código de 11%, falamos do código de 20%, e é importante fazer uma diferença, porque 11% é uma alíquota que aparece várias vezes com roupas diferentes na previdenciária. E talvez aqui fique um pouquinho técnico, mas eu acho que vale a pena fazer essa diferenciação. Porque nós temos também o advogado que presta serviço para uma PJ. Falamos da possibilidade do 11% do salário mínimo para quem não presta serviço para PJ. E aí ele contribui com 11% do mínimo. Diferente de quem exerce uma atividade ali para um escritório ou um serviço pontual, onde vai haver uma retenção. Tá? Então, vai haver uma retenção, não você vai fazer, mas sim o seu tomador, de 11% também. Tá? 11% da remuneração, diferente do que a gente está falando aqui do salário mínimo. Sim. Do Obviamente, quanto ele limitado ao efetivamente teto da pagou por Previdência. aquele serviço. Exato, exatamente. Da nota ali, enfim. Isso. Exato. E aí, por fim, né, dentro desse leque, temos também que salientar o advogado empresário, que é o advogado, né, ali, um sócio, que ele tem uma retirada de prolabore, que ele tem um contrato social, isso é importante falar, porque o prolabore é um assunto que gera dúvida. Entre advogados, entre previdenciaristas também, é um assunto que tem uma polêmica por trás, né? Porque é muito, não vou falar grave, mas é importante ter a noção de que uma alteração de prolabore, ela tem todo um protocolo, tem todo um procedimento por trás. Atrelado à figura do planejamento previdenciário, não é mexer aleatoriamente no prolabore. Então, assim, o que eu estou falando em outras linhas? Estou falando do reflexo no imposto de renda, estou falando de tudo que há por trás, uma alteração contratual, tem que haver o registro na junta comercial. Então, é muito bacana quando a gente faz um planejamento previdenciário, seja de autônomo, facultativo, mas essa visão do prolabore e mostrar a renda líquida, né? Mostrar a renda ali, olha, isso aqui vale a pena. Será que vale a pena mesmo mexer no prolabore? E por aí vai, né? Um comparativo. Sim. Mas, enfim, um entusiasmo aqui subiu falando sobre Não, é o isso. que a gente fala, né? A gente faz um planejamento prévio, mas aqui já vai surgindo outras questões durante o nosso bate-papo. Por isso que a gente fala que é um bate-papo descontraído mesmo, né? Porque a gente vai conversando um Exatamente. assunto com o outro e a gente vai fazendo esse bate-bola, né? E só queria Sim. E frisar Ana, uma sabe coisa. um caso também que vale a pena pontuar, que eu vi, né? Visualizei uma situação. Na ideia do planejamento, eu vi o seguinte: uma pessoa que reduziu o seu prolabore por orientação do contador, tá? Tá. Reduziu o prolabore no contrato social e começou a pagar por fora, ou seja, como facultativa, uma guia complementar, como se fosse um intuito. Vou complementar, eu baixei meu prolabore, mas eu vou ali complementar. Não pode. Não pode, porque é total fora da natureza, né? A natureza do facultativo, como falei,
É justamente a figura da pessoa que está no desemprego, ou que é do lar, que é estudante. É incompatível entender a guia ali do facultativo como complementar. Sim. Ou até, por E aí, exemplo, o facultativo poderia ser um advogado que não atua mais no Brasil, já não está mais aí, atua só aqui em Portugal, só recebe por cá, mas quer continuar contribuindo no Brasil para se aposentar também. Existe essa possibilidade. existe essa possibilidade, que foi que a gente até conversou, né? Sobre a manutenção dessa contribuição, preservando a média construída, que é um grande ponto quando a gente desenvolve um planejamento internacional, que é esse olhar cauteloso para aquela média que já foi conquistada, né? Com certeza. Exatamente. Ô, Ana, mas aproveitando esse papo todo, me conta um pouquinho como que o advogado pode ir legalmente, né? Agora já até com esse condão de final de live, né? Em final de live, vamos falar um pouquinho do processo migratório desse advogado, mas assim, vai ser bem breve, tá? É um minutinho aqui para a gente encerrar. Bom, isso é uma outra lenda urbana, porque às vezes as pessoas, eu sou advogado, já estou inscrito na ordem, posso me mudar amanhã, Isso, tá tudo sucesso, né? certo. Tá? Eu tô legal. Não, né, gente? Não é porque você está inscrito na ordem dos advogados em Portugal que você pode vir para cá e ficar, né? Você tem alguns aspectos que podem ser observados. Você tem a nacionalidade portuguesa ou uma nacionalidade europeia, ou tem direito em obtê-la, isso também faz parte do planejamento, né? Então, você já vai vir como um nacional português ou um cidadão europeu para se instalar em Portugal, tudo certo. Não tenho como adquirir a nacionalidade, nem portuguesa, nem nenhuma outra europeia, ou que permita, né, a residência legal em Portugal. Eu vou ter que ver um visto que se adeque melhor ao meu caso concreto. A maioria dos advogados acabam vindo com o visto de estudante, tá? Porque vem fazer um mestrado, uma qualificação, um curso, né, um doutoramento, enfim. Então, o visto de estudo eu acho que é o mais aplicável. Tá? Também, visto de trabalho, se de repente você conseguir um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho num escritório em Portugal, você consegue obter o visto de trabalho. Tá bom? E tem o visto de empreendedor, é mais difícil, nunca vi aplicar para advogado, tá? Porque, apesar de ser empreendedor, que eu, né, e muitos colegas entendem, né? Que o advogado abriu a atividade, ele é um empreendedor. Só que não é bem assim. O visto exige que tenha também uma promessa de contrato de trabalho de algum escritório ou de algum outro advogado. Então, por isso que não é tão simples assim. Então, normalmente, não se aplica esse visto. O visto mais procurado é o de estudo, para vir fazer um mestrado ou um doutoramento. Sim, muito bom. Muito bom. Então, sei que não isso que eu ia falar, porque é um assunto que rende bastante. Inclusive, a própria questão da procura de trabalho, que é uma outra modalidade, ou também aquela possibilidade de repente, ter conseguido de última hora uma entrada na faculdade, que é muito usada por estudantes. São casos específicos para serem analisados, existem formas de legalização nesses casos, mas são as exceções, né? Exatamente. A questão, por exemplo, do visto de procura de trabalho para o advogado que é autônomo não se aplicaria, porque você obrigatoriamente teria que ter um contrato de trabalho, chegar aqui e arranjar um trabalho formal. Não adiantaria abrir a atividade no Código 6010, porque você não ia se legalizar da mesma forma. Então, por isso que é importante sempre ter, né, uma consulta com o advogado antes de até de escolher o tipo de visto que melhor se aplicaria. Com certeza, se aplica, né, ao caso, com certeza. Muito bom. Eu sempre fico surpresa quando eu olho o tempo. Não, a gente nunca consegue, né? Então, assim, sempre. Mas é porque é aquela coisa, é um bate-papo descontraído, é uma conversa e um assunto puxa o outro, a gente vai lembrando de outras coisas. Mas, mais uma vez, foi um prazer, né? Prazer enorme, o meu. E aguardem que março
temos mais um encontro, ainda com tema a definir. Então, se vocês tiverem sugestões também, deixa aqui nos comentários, tá bem? Que a gente vai analisando aí, né, quais são os pedidos. E essa live fica salva, né, doutora Tônia? Fica salva no nosso Instagram, né, dentro ali da... Nosso canal no YouTube. Não, mas me esqueci o nome do playlist. Fica na playlist específica aqui do nosso encontro mensal. E é um prazer, como sempre. E qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Também, se não nos segue nas redes sociais, está aqui embaixo. Né, já aproveita, nos colocamos à disposição. Isso. Tanto para planejamento. Eu sei que é um assunto que envolve uma série de dúvidas, né, para a pessoa que está pensando em mudar de país. Questão tributária, questão fiscal, questão previdenciária, questão imigratória, muita coisa, né? Então, muita coisa envolvida. Sim, com certeza. E são sempre encontros muito ricos. A nossa proposta é exatamente essa, né? Pincelar assuntos que são importantes de uma forma descontraída, levando em conta a nossa prática da advocacia. Então, mês que vem, com certeza estaremos aqui com algum outro assunto interessante para abordar. Com certeza, interessantíssimos. E é aquela questão de levar informação, né? Acabar com esses mitos, que a gente trouxe diversos mitos aqui hoje, e desmistificar essas questões e esclarecer, né, de forma mais simplificada. Então, até o nosso próximo encontro. Obrigada. Prazer. Obrigada, tchau. Até a próxima.